quais são as diferenças entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa? Lembrando que retocolite ulcerativa e doença de Crohn são os dois nomes, tá, das doenças inflamatórias intestinais. Só existem essas duas. Existe uma chamada retocolite incerta ou não diferenciada, mas essa aí não é aceita. É como se fosse o seguinte: o paciente está sendo investigado para sintomas de doença inflamatória intestinal e não se sabe ainda qual das duas é, sabe? Então dá esse nome transitório, mas depois a gente acaba chegando ao diagnóstico. Então vamos lá. Para revisar, a retocolite ulcerativa, ela só ataca reto, depois vai subindo para o cólon e ela para por aí, tá? As lesões são sempre contínuas, tem um lugar que começa, um lugar que termina contínuo, não vai ter uma lesão que pula uma parte dos intestinos, depois vai para outra, tá? Só afeta a mucosa, que é a camada em contato com as fezes, não atravessa a barreira, a parede intestinal. As complicações perianais, elas são raras, tá? E o sangramento é, é frequente por conta do componente retocolite ulcerativa, tá bom? E o risco de câncer é, é um pouquinho maior, tá? Mas a gente está falando disso nas doenças iniciais. Quando a doença é mais grave, a doença de Crohn é pior em tudo, tá? Sobre a doença de Crohn, ela costuma estar em qualquer parte do trato gastrointestinal, ela é descontínua, pode ter partes lesionadas em esôfago, estômago, intestino e outras partes que estão completamente normais, tá bom? Ela é transmural, ou seja, a doença de Crohn ela pode perfurar a parede intestinal. Lembre-se que a retocolite não, só fica na mucosa, em contato com as fezes. A doença de Crohn pode perfurar a parede intestinal, gerando complicações como fístulas, abscessos, tá? Bem complicado a doença de Crohn. O sangramento é menos comum e o risco de câncer é menor que na retocolite ulcerativa inicial. Mas para o futuro, se continua muito tempo a doença de Crohn, quanto mais grave ela fica, mais você tem problema, tá bom? De risco de câncer. Por conta de lesão, quanto mais grave, pior. Mas isso para vocês não tem tanto interesse em você fazer o diagnóstico diferencial, gente. Isso aí o médico é que tem que ser capaz de fazer com vocês, tá bom? Esse diagnóstico diferencial. Bom, o tratamento convencional da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Medicamentos anti-inflamatórios intestinais, como os aminosalicilatos, mesalazina, sulfasalazina, tá? Eles só desinflamam os intestinos, tá? E isso até certo ponto, se a pessoa continua comendo mal, complica. Os imunossupressores, como azatioprina, lembra que eu falei para vocês que as doenças inflamatórias intestinais, elas são tipos de doenças autoimunes ali atacando os intestinos? Então, muitas vezes a medicina convencional vai lançar mão dos medicamentos que suprimem a imunidade para tentar controlá-la. Quando se falassem para o paciente, olha, melhora a sua alimentação direitinho, tira leite, tira glúten, tira não orgânicos, tira excesso de carboidrato, tira alimentos processados demais, sabe? Melhore água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. Talvez nem precisasse. Muitas vezes não precisa, lá no consultório, tá? Muitas vezes o paciente usa corticoide para desinflamar, quer dizer, não se combate a causa da inflamação, mas usa corticoide para inflamação. Hoje em dia já tem se usado os chamados biológicos, infliximab, adalimumab, para tentar equilibrar o sistema imunológico, diminuir a imunidade um pouco, tá? São bem agressivos, cheios de efeitos colaterais. Antibióticos, quando tem fístulas e abscessos, principalmente perianais, tá? Como ciprofloxacina, metronidazol, tudo cheio de efeito colateral, tá? Em casos que não respondem a esse tratamento, chamados de refratários pela medicina convencional, ou casos com complicações graves, muitas vezes você tem que fazer cirurgia para tirar o pedaço lesionado, que eu acho isso absurdo. Você tira ou você costura, só que depois a pessoa vai inflamar de novo, vai fazer o quê? Tirar todo o intestino da pessoa, tá? O tratamento convencional também tem o escalonamento progressivo de medicamentos. É o chamado step up. Ou seja, começa com os menos agressivos,
vai desinflamando e vai pegando medicamentos cada vez mais pesados. A indústria farmacêutica agradece, tá? O problema é que com isso gera-se muitos efeitos colaterais. A medicina convencional não fala em cura definitiva. Vocês viram que nem a Denise Carreiro, que dá aula para médicos excelentes no Brasil e no mundo todo, ela concorda com esse negócio, porque doença inflamatória intestinal tem cura sim, se o paciente for bem orientado e topar fazer o necessário, tá? E dizem os médicos convencionais que há necessidade de tratamento contínuo, porque o paciente nunca se cura, ele entra em remissão. Quando eu já falei para vocês, vou só repetir. Melhorou os hábitos de vida, melhorou principalmente a alimentação, suplementou direito, equilibrou o organismo, a maioria se cura. É só manter-se fazendo o que precisa, tá? E a abordagem integrativa e ortomolecular? Bom, as abordagens integrativa e ortomolecular e funcional de verdade, elas vão começar dizendo claramente para o paciente: melhore seus hábitos de vida, principalmente sua alimentação. Senão não tem tratamento aqui. Ou seja, é uma visão holística, olha-se o corpo inteiro, porque o sofrimento mental pode levar a mais doença inflamatória intestinal, sofrimento psicológico, tá? Uso de medicamentos pode levar a isso, tá bom? Infecções com frequência pode levar a isso, mas o principal é a alimentação inadequada. A carência de vitamina D também pode facilitar isso. As carências hormonais podem fazer o sistema imunológico funcionar mal. Então, por isso que a visão tem que ser holística. Mas a base é sempre melhorar os hábitos de vida, água, exercício, mas principalmente a alimentação, tá? Então, as medicinas integrativa, ortomolecular e funcional vão olhar o paciente como um todo. O principal é uma dieta anti-inflamatória, porque o paciente está com a parede intestinal inflamada. E é isso que está hiperestimulando o sistema imunológico, e é isso que está causando hiperpermeabilidade intestinal, é isso que dá a maior parte dos sintomas da doença inflamatória intestinal, tá? A exclusão de glúten, leite e derivados, ultraprocessados, excesso de carboidratos e aditivos alimentares é mandatória para nós da integrativa ortomolecular funcional. Para a medicina convencional, eu já cheguei ao cúmulo de receber pacientes sofrendo no consultório, vários, que o médico nem falou: não, você pode comer de tudo, só dá uma moderada aí no geral, nas quantidades e tudo, e tome remédio. Gente, isso não é gastro de qualidade, não é prócto de qualidade, sabe? Isso não é medicina de qualidade, tá? Incluir mais fibras, tá? Como vegetais, como frutas, tá? Agora, lembrando que tem que ver a fase da doença, que não se inclui frutas, fibras, em geral, sem melhorar os hábitos de vida, a quantidade de água, o exercício. Por quê? Senão as fibras podem inflamar a parede intestinal, mas não é o mais comum. Em geral, elas ajudam, e em geral, o paciente que chega para a gente da medicina convencional, ele não toma água direito, ele não consome fibras direito e consome muita porqueira, tá? Peixes ricos em ômega 3, ou então tomar o seu ômega 3 de 2 a 4 gramas de ômega por dia, o que pode dar de 4 a 8 cápsulas do ômega bom por dia, tá? Nozes, castanhas e sementes em geral, vê a tolerância do paciente, sementes só bem hidratadas. O azeite de oliva extra virgem é altamente anti-inflamatório e bom para a mucosa intestinal, tá? E lembrando que as fibras, elas vão ser interessantes, e quais fibras dependendo das fases, tá? Ativas da doença, tá bom?